Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer, para quem não me conhece, eu sou o Alexander Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Tem vídeo todo dia aqui no canal, deixa o seu like e também conheça o nosso clube de membros para você ter algumas vantagens, como o grupo do WhatsApp comigo 24 horas por dia, lives exclusivas. Segunda-feira a gente vai fazer uma live que seria para membros, mas eu vou fazer essa live aberta, a gente reagindo ali, conversando sobre o sorteio da Copa Libertadores da América, em que grupo o São Paulo vai estar. E aí somente os membros que vão poder participar comigo dessa live, eu vou colocar eles na tela, é isso mesmo, eles vão aparecer na tela, vão comentar sobre o grupo, eles serão os meus comentaristas ali durante essa transmissão. Então somente os membros do Plano Mundial 2005 que serão os laureados com esse benefício. Então, por isso que é importante você conhecer aqui o clube de membros. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo que é campeão da Supercopa Feminina, né? Conseguiu ali a vitória num jogo bem sofrido, bem equilibrado, até o São Paulo que vem de um planejamento esse ano para tentar buscar títulos, disputa aí a Libertadores Feminina, não tem só Libertadores masculina esse ano para o São Paulo não, tem também a Libertadores Feminina, no comando Thiago Viana, que conquistou o seu primeiro título como técnico principal, ele que chegou ao São Paulo em 2017 para fazer um trabalho de base, foi subindo, foi angariando ali alguns cargos, até hoje ser o técnico principal desde 2022, que ele comanda o time principal feminino do São Paulo, que passou por uma pequena reformulação, trouxe várias atletas, né? Por exemplo, a Crivellari, que passou por Corinthians, Flamengo, foi um dos reforços. O São Paulo empatou em 0-0 no tempo normal, né? Teve até um pênalti com a Camilinha, que ela acabou perdendo ali a penalidade, a goleira Lili acabou defendendo, mas nas penalidades o São Paulo conquista o título, o primeiro título do São Paulo na Supercopa, vencendo ali uma hegemonia no Corinthians, né? O Corinthians, a competição, a Supercopa começou em 2022 e desde então só o Corinthians a tinha conquistado, e aí o São Paulo quebra 2 tabus. Conquista pela primeira vez a competição e faz com que o rival acabe não vencendo. São Paulo que nessa temporada tem tido 100% de aproveitamento contra o Corinthians, né? 2 jogos no Morumbi e 2 vitórias, sendo uma por título nas penalidades, na Supercopa Feminina e no Campeonato Paulista. O São Paulo venceu por 3-1. O título da competição, inclusive, vai dar aos cofres do clube R$700 mil pela conquista. Então é uma grana ali que pro futebol feminino será muito importante se reinvestido da melhor forma possível. Então o São Paulo aí que vai comemorar bastante esse título, mas que tem muitas competições esse ano. O São Paulo tem 5 competições ali a serem disputadas, ainda tem Copa do Brasil, ainda tem Campeonato Paulista no fim do ano, vai ter ainda a Copa Libertadores, o Brasileirão, então tem muita coisa a ser disputada pelas meninas, pelas soberanas. Parabéns pelo título, inclusive o futebol feminino que tem começado a ser mais prestigiado internamente. Bora continuar trazendo um pouco mais de informações? Bora falar sobre a situação do Luan, né? Vocês perguntam bastante, né? Porque o São Paulo tem essa necessidade clara de buscar um primeiro volante no mercado, tentou aí rapidamente o Thiago Mendes, acabou não tendo êxito, ainda está em tratativas ali para quem sabe conseguir um pré-contrato com um atleta que tem vínculo somente até o meio do ano com o Al Rayyan. E aí fica essa questão, por que não da utilização do Luan? E a gente já trouxe para vocês na nossa apuração que é uma questão de diretoria, comissão técnica. Em nenhum momento, é óbvio que o Zubeldia sabe quem é o Luan, mas em nenhum momento esse nome chegou a poder ser avaliado pelo técnico Zubeldia. O Zubeldia, ele avaliou outros atletas, como o Erickson Mendes chegou a ser avaliado, Orihuela chegou a ser avaliado, outros atletas. Mas essa questão do Luan é mais um desgaste com o departamento de futebol do São Paulo, com a diretoria que entende que o atleta não deveria ter oportunidades neste momento. Mas o Luan tem recebido sondagens no mercado. Pude apurar aqui, além do Mirassol, que a gente já tinha repercutido aqui,
O Red Bull Bragantino foi uma das equipes que chegaram a ter uma sondagem, a fazer uma procura, a entrar em contato para saber mais detalhes da situação do jogador. O Curitiba e o Atlético Paranaense também foram outras equipes que tentaram ali fazer um meio campo ali inicial, buscar informações, contrato, valores, condição, o que ele gostaria de projeto para o seu futuro em 2025, mas tudo tem se esbarrado na questão de valores. O Luan hoje ele tem um salário que podemos dizer que, e relembrar que em 2023 ele era um dos principais jogadores do clube, né? O Rogério Ceni meio que escanteou ele para ele renovar esse contrato, mas ele naquela ocasião era um dos principais jogadores, estava valorizado dentro do clube, estava valorizado inclusive no mercado, então ele conseguiu, ele com o seu staff, valores condizentes no que se diz respeito a salário. E o Luan gostaria de permanecer com essa realidade financeira que ele tem hoje, o que tem dificultado a entrada de alguns outros clubes, porque hoje os grandes clubes ainda não olham para o Luan de uma maneira, eu preciso desse cara aqui. O Luan, ainda mesmo tendo um destaque no Vitória, ele não retornou a ponto de um nível nacional de chamar a atenção de equipes que têm um poderio financeiro um pouco maior. Então as equipes que entraram em contato são equipes que têm o dinheirinho contado, que preferem fazer investimentos mais fortes de uma maneira mais moderada e por um ou outro jogador que vai resolver principalmente lá na frente. Então o que tem pegado para o Luan ainda não ter acertado com outro clube é que quando esses clubes entram em contato para saber mais detalhes da sua situação, sabem dos valores e aí fica complicado, porque o São Paulo, desta vez, o São Paulo gostaria de se livrar da totalidade dos vencimentos do Luan. Então, vou dar um exemplo. O São Paulo, ao invés de, eu pago metade do salário, você assume o salário dele por completo. Se ele aceitar uma redução, você paga esse valor aí que ele vai receber a menos. Eu quero me livrar desses salários, até porque eu tenho toda essa questão de FDIC, que eu tenho que precisar reduzir folha e tudo. Então o São Paulo está tentando um novo clube para ele, que o São Paulo não precise bancar ali uma parte desses seus salários, o que aconteceu, por exemplo, com o Vitória. Inclusive, a questão salarial foi um dos motivos dele acabar não fechando com o Vitória definitivamente, mesmo tendo destaque por lá. Combinado? Deixa nos comentários se você gostaria de uma oportunidade pro Luan. Ainda falando de volantes, Bobadilla tá desvalorizando no mercado, né? O Bobadilla, nessa temporada, ele perdeu espaço. Perdeu espaço, inclusive, para o Marcos Antônio. Antes, na temporada passada, vocês vão lembrar, Bobadilla assumiu uma bucha ali, né, com as lesões de Alisson e Pablo Maia, teve que se tornar titular rapidamente. Na minha visão, tá, eu achei que ele foi um jogador correto, um jogador ok, nem foi um grande destaque, mas também não foi tão abaixo. Acho que foi ali na média, acho que foi ali, a temporada dele foi um nota 6 ali, tranquilo que passa de ano. É óbvio que a gente tem um parâmetro de Alisson e Pablo Maia, mas acho que no contexto do Bobadilla, acho que ele fez um ano razoável. Porém, desde então, desde a volta até do Alisson, o Bobadilla foi perdendo cada vez mais espaço. Nessa temporada ele entrou em várias partidas, entrou relativamente mal, né? Não conseguiu ter partidas em que ele acabou entrando bem, tendo destaque, e aí foi perdendo espaço. Tanto é que a ponto do Zubeldia preferir em algumas oportunidades a utilização do Marcos Antônio do que do Bobadilla. E isso pode ser um problema no mercado. Por quê? Bobadilla, ele é titular da seleção paraguaia, ele é ainda jovem, ele tem mercado, tem diversas sondagens de todos os times que você possa imaginar no futebol europeu, óbvio, né? Não dos grandes, mas ali ele tem algumas sondagens de equipes tradicionais, equipes até de nível razoável na Europa. Porém, até o momento, essas sondagens não chegaram com uma proposta oficial. Inclusive, no planejamento do São Paulo, no início do ano, era para ser uma venda do Bobadilla e não do William Gomes. Aí quando viu que o Bobadilla não ia ter proposta, teve que vender o William Gomes. E essa desvalorização pode impactar nos planos do São Paulo de vender um atleta no meio do ano. Eu tenho falado para vocês que o São Paulo trabalha com a venda de 4 atletas, que a gente pode dizer. Um é o Bobadilla, o outro seria o Ferrarese, mas aí fica a questão, agora o Ferrarese se tornou titular, né? Até então ele não era, então era um ativo que o São Paulo poderia valorizar e conseguir uma venda. E aí tem as situações de Henrique Carmo, que tá parado, né? Então
vai ser aquele cenário perfeito de um jovem, a mesma coisa do William Gomes, é um jovem que não tá jogando, então a gente precisa vender. E o Igão, a diferença é que o Igão aceitou ir pro Sub-20, então pode ter aí o seu futuro modificado. E o Bobadilla desvalorizou no mercado, então essa falta de utilização pode fazer com que as propostas que não chegaram continuem sem chegar, e o São Paulo talvez vai ter que precisar vender um titular no meio do ano. O São Paulo vai precisar vender pelo menos uma grande venda ou um ou dois atletas que se complementem para o São Paulo continuar ali batendo as suas metas orçamentárias, tudo bonitinho. O São Paulo ainda precisa vender e o Bobadilla é um dos ativos que o São Paulo gostaria de vender, mas tem essa desvalorização que pode causar ali alguns problemas. Deixa nos comentários o que você tem achado aí dessas atuações do Bobadilla. Pra gente fechar, bora falar sobre Matheus Alves, a renovação que a gente já trouxe, que tá emperrada, tá travada, mas tem reunião nos próximos dias entre Casares e Bertolucci para resolver outras pendências, e aí o departamento de futebol já vai se reunir também para aproveitar essa situação do Matheus Alves. A ideia seria uma valorização salarial, uma valorização considerável, ele vai ser equiparado ali às renovações de Lucas Ferreira, de Rian, de Henrique Carmo, de outros atletas ali, então o fator financeiro nem é mais tão importante assim, porque as partes já chegaram ali no acordo. Tempo de contrato também está muito bem alinhado, seria até 2028, assim como os outros atletas da base que renovaram. Multa rescisória também saltaria bastante, iria para algo de 100 milhões, quase 200 milhões ali, então já não é algo problemático. O que pega muito é essa falta de... Como a gente pode dizer? Uma falta de visão de que ele vai ter oportunidades a curto prazo, tá? O departamento de futebol do São Paulo tem tentado convencê-lo, falando, ó, calma, não é assim, tem o Brasileirão aí, ainda tem muitas competições, é uma transição importante. Então o São Paulo tá tentando fazer com que o staff entenda que esse momento não é de pegar a camisa e começar a jogar como se vai lá e vai jogar. Não, é um momento de transição, mas que essas oportunidades que ele tanto quer vai acontecer. E o próprio jogador também, por isso que é uma questão mais de staff, de querer gerir carreira e tudo, porque o próprio jogador, e aí é uma informação que a gente consegue com pessoas próximas ao atleta, ele quer muito ficar, ele quer muito dar certo no São Paulo. E aí até brinquei, por exemplo, na live dos 3 zagueiros, só que o William Gomes também queria. O William Gomes também queria ficar e queria jogar muito com a camisa do São Paulo e depois ser vendido. Só que aí a gente sabe tudo o que aconteceu. Mas o Matheus Alves, ele tem interesse na renovação. O Matheus Alves não é um problema, ele quer ficar, ele tá feliz no clube, ele acredita que terá oportunidades. O Oscar tem colado nele, então tem sido essa espécie de tutor ali. Ele e o Lucas Moura têm ajudado muito nessa transição dos mais jovens. O Arboleda também tem sido, quem diria, né? O Arboleda tem sido aí um exemplo para esses garotos também. O Arboleda tá sendo, até conversei com uma pessoa importante sobre isso, o Arboleda tá sempre, ele tá sendo aquele faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tá mais ou menos assim nessa questão com os garotos, mas tem sido importante também para dar toda essa tranquilidade. Então o Matheus Alves quer jogar, quer ficar. Então a tendência dessa reunião que vai acontecer nos próximos dias de apararem todas as arestas e aí finalmente ele ter esse contrato renovado é o último que falta, né? É o último que falta para o São Paulo ter toda essa geração vitoriosa com contrato renovado, todo mundo bonitinho, seguindo no Tricolor Paulista. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bom domingo para vocês, que seja um domingo próspero, cheio de boas energias. Renovem aí, descansem bastante, que tem mais uma semana aí, a última semana de março, né? Vai ser a última? Vai ser em tese mais ou menos, né? Não vai ser a última não, tô maluco. A gente tá em meio de março ainda. Tem essa, vai vir essa e mais outra ainda. Tô perdido no tempo. Mas o importante é você deixar o seu like aí, olhar o clube de membros também, que é super importante. Um abraço para todo mundo, se cuidem, até a próxima. Tchau.